Vamos lá, primeiro ser a correção da atividade. Bom, quando você afirma que enterrou no dedo um alfinete, que embarcou no trem e que cerrou os pés da mesa, recorre a um tipo de figura de linguagem denominada catacrese. O que é a catacrese quando ela é utilizada? Quando você se acostuma a utilizar uma determinada palavra por falta de uma outra que melhor se coloque naquele lugar. Então, eu embarco no barco, no navio, mas quando eu digo que embarcou no trem, é porque eu não tenho uma outra palavra para substituir isso aí. É a mesma coisa de falar manga da camisa, pé da mesa, pé da cadeira. Então, são expressões que a gente se utiliza por falta de uma outra para colocar no lugar. Então, enterrou o dedo no alfinete, né? Então, esse enterrou o dedo no alfinete, tá? Também é uma catacrese. Continuando a 2. Indique as alternativas que apresentam a figura de linguagem personificação, também conhecida como prosopopeia. Esta é a figura de linguagem onde dá características humanas a seres inanimados. As pedras humilham. Quem humilha? O ser humano. Então, eu dei uma característica a um ser inanimado? Sim. Os confetes festejam. Os confetes festejam, quem festeja é o ser humano. Dei característica humana ao ser inanimado também. Então, aqui também uma personificação prosopopeia. Os diários contam segredos. Olha bem, quem que conta segredo? Nós, humanos, mais uma vez dando característica humana a seres inanimados. Os copos celebram as alegrias. Mais uma vez, característica humana sendo dada a um ser inanimado. Portanto, todas as alternativas aqui estão corretas. A 3. Identifique as figuras de linguagem nas orações a seguir. O velho Chico ocupa cerca de 8% do território brasileiro. Por que antonomásia? Trocou-se o nome, o termo do rio São Francisco por velho Chico. Então, ela é uma antonomásia. Na letra B, aquele tum-tum do seu coração aumentava cada vez que se aproximava da pretendente. Então, o tum-tum é uma onomatopeia por quê? Porque são palavras que representam os sons. Nesse caso aqui, o tum-tum está representando o batimento do coração. Então, uma onomatopeia. Todas as palavras que representam, por exemplo, ó, toque-toque, pou, para representar uma explosão, né? Seriam o quê? Onomatopeias, tá? Letra C. Chove, chuva, chove sem parar. Houve uma repetição do sh desse som? Com certeza. Então, uma aliteração, repetição de sons consonantais. Na letra D, a mim me enganou só uma vez, é um pleonasmo, porque houve a utilização, a repetição da mesma informação. A mim me enganou, tá vendo? Pleonasmo. Também conhecido como redundância, tá, gente? Quando eu repito, por exemplo, encarar de frente. Como que eu vou encarar de costa? Tem que encarar de frente mesmo, não é? Então, pleonasmo. Letra E. Sou um passarinho com desejo de voar. Eu sou um passarinho. Não colocou sou como um passarinho. Então, aqui eu tenho uma metáfora, uma comparação direta que não se utiliza o como, semelhante a, igual a. Então, aqui é uma metáfora. Bem, na questão 4 pede. Que figura de linguagem está presente nesse diálogo entre mãe e filho? Não estou satisfeita com tuas notas, filho. Eu sei, mãe, não sou bom nessas matérias. Então, quer dizer, ao invés de dizer que ele era péssimo, que ele era ruim, ele tentou atenuar a situação utilizando uma negação, tá? Então, parece ser um eufemismo, mas quando se utiliza a negação, ela é o quê? Uma litote, tá bom? E nós temos uma litote também na frase da mãe. Não estou satisfeita com tuas notas, filho. Se ela dissesse, olha, estou insatisfeita com as tuas notas. Então, ela acabou amenizando, utilizando também uma negação. Então, mais uma vez, é a litote. Vamos exemplificar. Se eu dissesse, ó, não sou tão bonita assim. É uma litote? Com certeza. Não é? Ah, não sou tão magra, para não dizer que eu sou gordinha. Então, seria uma litote também, porque teria uma negação ali no meio. Entendido? Vamos ler aqui com atenção, ó. A figura presente é a litote, a qual é utilizada para suavizar o discurso. Ela é parecida com quem? Com o eufemismo. E a litote atenua a ideia por meio de quê? De uma negação. Assim, em vez de a mãe dizer que estava chateada ou decepcionada, disse que não estava satisfeita por sua vez. No lugar do filho dizer que é ruim nas matérias, ele disse que não é tão bom nelas. Então, por que parece com o eufemismo? Porque o eufemismo, ele é o quê? A suavização
né? Mas sem recorrer à negação. Por exemplo, ele entregou a alma a Deus, ele foi morar com os anjos, aí é eufemismo. Nós temos agora as 5. Quais figuras de sintaxe foram utilizadas nas orações a seguir? Tudo o que ele disse, eu já fiz. É o hipérbato. O que é o hipérbato? É quando eu troco a ordem dos termos na frase. O correto seria, se eu estivesse utilizando a ordem direta, teria de ser o quê? Olha só. Eu já fiz tudo o que ele disse, né? A ordem direta. Eu já fiz tudo o que ele disse. Aí eu estaria utilizando a ordem direta. Mas se eu usei a ordem indireta, eu troquei os termos, é um hipérbato. O zeugma e a elipse, eles são bem parecidos, né? A diferença é o quê? Que o zeugma vai evitar a repetição. Gosto de campo. Ele gosta de praia. Tá vendo? E repetir o verbo gostar, então houve a omissão para evitar a repetição. Então é o zeugma. Agora, elipse não é para evitar repetição, mas é uma palavra que ao ler eu descubro fácil o que está faltando lá. Então, na memória, lindas recordações de infância. Qual a palavra que falta? Tinha, né? Obviamente, tem como eu colocar outra palavra aqui? Não, eu descubro facilmente, por isso uma elipse. Então, o zeugma e elipse são parecidos, só que o zeugma evita repetição e elipse não evita repetição, só que eu lendo atentamente eu já descubro a palavra que está faltando. Letra D. Fez e refez, leu e releu e deu o trabalho por concluído. Então, perceba a repetição da conjunção e. Por isso, ele é um polissíndeto, ou seja, muitos. Então, sempre que tiver muitos conectivos e, vai ser um polissíndeto. E se faltar o conectivo e, a gente sabe que o e deveria estar, mas não está, aí ele vai se chamar assíndeto, tá? Mas nesse caso aqui, como estão sendo repetidos várias vezes, ele é um polissíndeto. A falta do e seria assíndeto, ou seja, o a tem o significado de não. A 6, fácil demais, né, gente? Era só para você identificar metáfora e comparação, elas são irmãs. A diferença entre a metáfora e a comparação é que a comparação tem um conectivo, como, assim como, tal qual, né? Então, vamos lá. 6. Indique em quais alternativas foram usadas metáforas, em quais foram usadas comparações. Ele é simplesmente um deus grego. Ele é metáfora. Ele é bonito como? Ó, a comparação aqui, ó. Comparação. Suas palavras são doces na minha infância. Eles são os doces. Então, é metáfora. Agora, se eu dissesse, suas palavras são como doces, aí seria comparação. Ele age como um burro. Comparação. Aquele homem é um burro, metáfora, né? Acredito eu que agora foram tiradas as dúvidas se alguém teve com relação à atividade. Então, vamos partir para a próxima.